Acabou a paciência da torcida e o Procon notificou por preço de ingresso. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever, irmão. A sua inscrição ela é de graça, você não vai pagar nada, vai ajudar demais o nosso trabalho. É só você vir aqui embaixo, clica nesse botão aí e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo nessa setinha que tá aqui, ó, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aonde você puder divulgar e compartilhar, você vai ajudar demais o nosso trabalho. Não esquece do seu like. Vamos para as informações, muita coisa pra gente poder falar, mas antes, deixa eu desejar uma excelente sexta-feira santa, de muita paz, muita luz, muitas bênçãos na vida de vocês, na família de vocês, né? Que Deus abençoe grandemente a caminhada de cada um e muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente todos os dias, com a responsabilidade que a gente tem de trazer informações, mas você está sempre aqui com a gente, compartilhando, curtindo, tá sempre junto com a gente diariamente, cobrando quando é preciso, comemorando quando a gente vence, quando a gente está feliz. Gratidão e que Deus abençoe a vida de cada um. Ontem teve um último jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0 no Mineirão, e sendo assim o Cruzeiro subiu para a quinta colocação com 7 pontos. Já o Bahia, do Everton Ribeiro, tá na zona de rebaixamento, 18ª posição com 3 pontos. O Flamengo, que enfrenta o Vasco amanhã, continua na liderança, obviamente, isso não interferiu em nada pro nosso Mengão, 10 pontos aí junto com o Palmeiras, mas com saldo de gols muito grande. Falar nisso, o Flamengo treinou hoje pela manhã, 9h30 da manhã, para se preparar para essa partida de amanhã contra o Vasco às 18h30. Lembrando que a gente vai estar no Maracanã, a gente vai fazer uma grande cobertura para vocês, como sempre aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Acabando o jogo a gente entra ao vivo com o nosso pós-jogo, nosso Instagram, nosso Twitter, tá tudo aqui embaixo, sempre uma cobertura grande para vocês, e o nosso canal secundário também, o canal Mídia Rubro-Negra, que eu vou deixar para vocês o link no primeiro comentário fixado. É lá que a gente vai colocar a zona mista, a coletiva, sempre uma grande cobertura em respeito a você, torcedor rubro-negro que tá aqui junto com a gente. E o técnico Felipe Luiz, então, nesse treinamento de hoje pela manhã, já começa a definir algumas coisas aí do time titular que ele vai colocar a campo amanhã diante do Vasco. No próximo vídeo de mais tarde a gente vai ter informações mais detalhadas, mas uma coisa que a gente já pode adiantar para vocês é o seguinte: o Bruno Henrique vai estar em campo. Muita gente pensando, pô, pela situação do Bruno Henrique, né, por ele ter sido indiciado pela Polícia Federal, e aí o STJD, que lá atrás tinha entrado contra ele, mas arquivou a denúncia por conta de que não achou provas, aí pediu à Polícia Federal as provas que a Polícia Federal encontrou para dar sequência. Aí muita gente falou assim, pô, Bruno Henrique vai ser suspenso, né, preventivamente, não vai jogar? Não. Excelente notícia aí pro torcedor rubro-negro. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, não deve suspender o Bruno Henrique pelo suposto envolvimento no esquema de aposta esportiva antes do seu julgamento pelo Ministério Público, né? Então a MP de Brasília, que vai tomar conta do caso, vai dar um veredito sobre a situação. Então antes disso, o STJD não pretende suspender o Bruno Henrique. Então ele vai estar à disposição contra o Vasco, né? Amanhã vai jogar, e a gente sabe que o Bruno Henrique é carrasco do Vasco, né? Ele é carrasco do Vasco. Quem não vai estar em campo amanhã é o Payet, é isso mesmo. A gente observando nossos adversários, de acordo com o Vini Casagrande, o Dimitri Payet vai desfalcar o Vasco contra o Flamengo amanhã, por conta de um problema no joelho sofrido no último jogo do Vasco. Rapaz, às vezes me dá a impressão que o Payet, ele meio que foge, sabe qual é? De jogar contra o Flamengo, porque ele tá sempre aí ficando fora das partidas, enfim. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Coutinho, né, filho? Eu ia falar Juninho. O Coutinho vai jogar, vai estar à disposição, mas o Payet não vai estar à disposição. E ó, vamos lá, hein? Presta atenção. Esse jogo contra o Vasco amanhã é importante por várias questões. Uma delas é que o Vasco é freguês do Flamengo, sem sombra de dúvidas. A gente não perde um jogo pro Vasco no Campeonato Brasileiro desde 2015. Em 2015 o Vasco ganhou os 2 jogos, primeiro turno e segundo turno. De lá pra cá, irmão, esquece. De lá pra cá,
O Vasco não consegue vencer o Flamengo de jeito nenhum. São 10 anos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, sem o Flamengo saber o que é perder pro Vasco. Então isso vai estar em jogo amanhã. Inclusive em 2015 lá, o Vasco acabou até sendo rebaixado. E, enfim, tem esse histórico aí. Então, irmão, são 10 anos de invencibilidade. Além disso, o Flamengo tá invicto jogando fora de casa. Marquinhos, mas o Flamengo vai jogar no Maracanã amanhã. Vai, mas o mando de campo é do Vasco. Então é considerado um jogo fora de casa. E a gente sabe que um time, para ser campeão, ele precisa pontuar fora de casa. Então olha o peso desse jogo. Então o Flamengo venceu o Vitória fora de casa, venceu o Grêmio, né? Os 2 jogos fez fora e agora vai jogar contra o Vasco amanhã. Um jogo que é fora de casa, apesar do Flamengo jogar no Maracanã. Então, vambora pra gente poder continuar aí vencendo jogos fora, pontuando fora e pontuando dentro e fazer uma campanha histórica. Vamos com tudo, ó. Vou falar o seguinte, falar sobre ingresso, preço de ingresso, protesto, tem muita coisa pra gente poder falar sobre essa situação de ingresso. E a torcida do Flamengo tem razão em reclamar. Isso porque os ingressos em relação às 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado aumentou. Só não aumentou no setor sul, tá? Que é o setor de visitante quando o Flamengo joga. Continua lá. Ano passado as 2 primeiras rodadas do Brasileiro tava R$80, esse ano continua com 80. Agora o setor norte, ano passado nas 2 primeiras rodadas também tava 80 e esse ano aumentou 25%, aumentou para R$100. Leste superior aumentou 20%, de 100 para 120. Leste inferior aumentou 16%, de 120 para 140. Oeste inferior aumentou 50%, de 120 para 180. E o Maracanã mais aumentou 11%, de 450 para 500. Marquinhos, hoje é uma diferença pequena, né? Não, rapaziada. Não é não. Se você botar na ponta do lápis, principalmente se você for com uma esposa, com filho, com família, aumenta vários jogos. O cara que tá sempre indo para vários jogos, isso aumenta e aumenta muito. Por isso a torcida do Flamengo tá fazendo esse protesto, né? Levando faixa pro jogo contra o Juventude, cobrando, enfim. Espero que a diretoria reveja o que der para rever, sem prejudicar o Flamengo e sem prejudicar o torcedor do Flamengo também, que tá sempre no estádio. Agora, falando em ingresso, a gente tem que falar sobre esse jogo contra o Botafogo da Paraíba também, porque a torcida do Botafogo da Paraíba, eu falei isso aqui no vídeo de ontem, isso não é uma reclamação só do Flamengo não, porque a diretoria do Botafogo da Paraíba colocou o preço do ingresso para a torcida do Flamengo em R$400, isso já é um absurdo, R$400, torcedor lá da Paraíba que quer ver o Flamengo, o time principal do Flamengo jogando, que não vê há muito tempo, o torcedor, irmão, não consegue. E o torcedor do Botafogo da Paraíba, eu falei isso aqui ontem, é outro também que tá sofrendo, porque botaram R$300, porque sabe que o torcedor do Botafogo da Paraíba vai querer ir para poder ver o jogo contra o Flamengo. Isso é absurdo, irmão. A torcida do Botafogo da Paraíba fez protesto nessa madrugada e pichou lá, né, o muro do CT do Botafogo da Paraíba. Foram pichados por torcedores cobrando, chamando safado de SAF, né, safados. Gestão amadora, cobrando, e tem que cobrar. Isso é um absurdo que está sendo feito, cara. Isso é um absurdo que está sendo feito. E isso motivou o Procon notificar o Botafogo da Paraíba. Tá certo, irmão. O Procon tem que dar em cima, tem que perguntar, e vem cá, qual o motivo? Me explica, qual é o motivo de fazer isso? A gente entende, eu entendo de verdade. O Botafogo da Paraíba é difícil, né? Pra vocês terem noção, eles fizeram 7 jogos pelo Campeonato Paraibano, Botafogo da Paraíba, e não chegaram nem a 1 milhão de renda. Nem 1 milhão. A gente sabe o quanto é difícil. Mas, gente, pelo amor de Deus, meter a mão, fazer o torcedor sangrar, fazer o torcedor, irmão, ir lá no... Meu irmão, isso não existe. Não existe. Se aumentar um pouco o ingresso, o torcedor vai até entender. O torcedor vai até entender. Pô, oportunidade do Botafogo fazer uma graninha a mais e tal. E o Botafogo teve a oportunidade de vender esse jogo. Vender esse jogo e faturar bastante. Mas não, quis manter lá na Paraíba para priorizar o seu torcedor. Fazendo isso, pô, pelo amor de Deus, não ferra só o torcedor do Flamengo. Então teve protesto, o Procon aí notificou, muito provavelmente deve ter alguma alteração nesses valores, porque tá surreal. Tá surreal. Ó, e a CBF divulgou a tabela agora de forma oficial. Esse jogo
do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba lá na Paraíba, o jogo de ida, vai acontecer no dia 1º de maio. Ainda tem isso, dia do trabalhador e o torcedor tendo que sangrar para poder comprar ingresso. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência. Dia 1º então de maio vai acontecer esse jogo lá, Botafogo da Paraíba e Flamengo. E no dia 21 de maio, dia 1º de maio, vai acontecer esse jogo às 20 horas, tá? Anota na sua agenda aí, 20 horas jogo de ida. 21 de maio vai acontecer no Maracanã um jogo de volta às 21 horas e 30 minutos. Oficial já tá resolvido que vão ser nesses dias e nesses horários. Agora, tem uma proposta na mesa do Santos, voltando a falar de Campeonato Brasileiro. De acordo com o Vene Casagrande, o Santos foi procurado por um grupo de empresários para vender o mando de campo do jogo contra o Flamengo previsto para o dia 16 de julho do mês 7. A oferta é para levar o duelo para o Castelão, no Maranhão. A proposta financeira para o Santos é a seguinte: 1,5 milhões de reais sem o Neymar jogando. O Neymar jogando, dobra. Vai para 3 milhões de reais que o Santos receberia para levar esse jogo aí para o Castelão. E a promessa é do ticket médio de 200 reais, ou seja, a média de preço para ingresso para esse jogo, 200 reais. Meu irmão, os caras estão metendo a mão legal, que é isso? Que loucura. O Flamengo, de acordo com o Vene Casagrande, não precisa dar o ok, mas os empresários estão dispostos a fazer o melhor para que o time carioca também, para o Flamengo também. O grupo de empresários é o mesmo que tentou levar Vasco e Flamengo para o Maranhão, chegando a oferecer 3 milhões de reais para o Vasco, e o Vasco manteve o jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Vamos falar agora sobre o Pedro, porque a informação do All Sport, Igor Siqueira, é a seguinte, que além dos cuidados do Flamengo, o Pedro montou um departamento médico dentro da sua casa durante o período que ficou afastado por conta da lesão. O jogador comprou todos os equipamentos possíveis para ajudar na sua recuperação. Tá? Isso aí explica o porquê que o Pedro voltou antes, o porquê que o Pedro se recuperou bem e tá voltando, tá fazendo gol, tá aí voando, graças a Deus, vai melhorando jogo após jogo. É a mesma situação, o jogador investiu nele, né? O Pedro investiu nele, é igual o Wesley investiu nele e o resultado é dentro de campo. É isso que vocês vão vendo aí, um Pedro dando carrinho, né? Numa cobrança de pênalti que ele ia perdendo, deu um carrinho para fazer o gol, mostra que dá realmente resultado. Falando em Libertadores, próximo jogo do Flamengo depois do Vasco é pela Libertadores contra a LDU, terça-feira lá em Quito, no Equador. E vamos ficar de olho na LDU, porque a LDU, assim como o Flamengo, entra em campo antes dessa partida. O Flamengo joga amanhã contra o Vasco e a LDU entra em campo aí hoje às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, contra o Alcas pelo campeonato equatoriano. A LDU ocupa a 9ª colocação com 12 pontos somados. É isso, 4ª rodada, se não me engano, também lá do campeonato, 9ª rodada do campeonato equatoriano. Ele não tá muito bem lá no campeonato equatoriano não, hein? Vamos ficar de olho aí, vamos ver se vai poupar, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia e mais um vídeo. Pedir pra você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, obrigado, irmão, por você ter ficado até o final. É importante você assistir o vídeo inteiro, mas também é importante, se você chegou até aqui e não se inscreveu, você clicar nesse botão aqui e se inscrever. Vai, dá essa moral, se inscreve, é de graça, você não vai pagar nada. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aqui nessa setinha. E não esquece do seu like, porque ele é muito importante e potencializa muito o nosso trabalho por aqui. Se você estiver assistindo a gente pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo aqui também pelo Facebook. Você também ajuda muito o nosso trabalho por aqui, certo? Mais tarde a gente volta com muito mais informações, atualizar vocês o que está acontecendo no nosso Mengão. Lembrando, amanhã, coletivo e zona mista no nosso canal secundário, o canal Mídia Rubro Negra. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Sempre esse conteúdo vocês vão acompanhar lá. Já se inscrevam lá também e acionem o sino da notificação. Certo? Então é isso. Até mais tarde. Tamo junto. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, já vou deixar essas janelinhas aqui com muito conteúdo. É só você clicar numa delas. Valeu? Excelente sexta-feira santa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Saudações rubro-negras.